Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, meu nome é Roseli, sou da área de informática e a gente vai para o simulado que foi realizado no dia 1º e a gente precisa fazer as correções. Vem comigo, vamos para a informática, vamos ver o que vai dar aqui? Espero que todos vocês tenham acertado as 7 questões selecionadas com muito carinho para esse simulado. Bora lá? Pessoal, a primeira questão colocada, inserida nesse simulado, foi a questão de número 44, selecionada dentre as provas do CESP-UNB. Vamos lá, vamos ao enunciado, vamos ver palavrinhas-chave, vamos torná-la certa ou errada. Vamos lá? Questão 44. O que o CESP falou pra gente? No que diz respeito aos ambientes e aplicativos de acesso à internet, julgue o próximo item. O que ela está dizendo para nós? Ela está trabalhando com um elemento que faz presença no nosso edital, que é computação nas nuvens ou computação em nuvens. Essa é uma questão conceitual. Ou o candidato sabe o que é computação nas nuvens, ou ele vai ter dificuldade em tornar a questão certa ou errada. O que o CESP nos coloca? É uma forma de utilizar uma memória computacional e um local de armazenamento. Lembrar que computação nas nuvens é um local de armazenamento em uma máquina da qual não é minha, né, nos grandes servidores, e logo é uma forma de utilizar memória computacional e local de armazenamento de arquivos em computadores interligados à internet. Interligados à internet e que poderão as informações serem acessadas de qualquer máquina. E aí, concluindo a nossa afirmação, podendo esses arquivos serem o que para nós? Acessados de qualquer lugar do mundo, pertencente a esta rede. Quem é essa rede para nós? Essa rede é a nossa amiga internet. Conceito, dado, material, sala de aula, afirmativa do CESP correta para a gente. Então, o que nós temos? Uma questão conceitual e logo para nós uma afirmativa correta. Ok? Próxima, vamos lá? Próxima questão nossa é a questão de número 45, também, né, proposta por CESP-UNB. Vamos dar uma olhada no nosso enunciado e como a questão anterior, torná-la certa ou errada. Vamos dar uma olhada? O que nós temos na questão de número 45? Ela menciona para nós um texto ou uma imagem. Um texto, uma imagem, onde? Em um slide. Uma observação, antes de terminar a leitura, eu já deixo para vocês. Nós estamos acostumados com a palavra slide, em inglês, S-L-I-D-E. O CESP utiliza bastante slide em português. Nós já temos essa palavra, né? Claro, pertence ao nosso dicionário da língua portuguesa. Então, no lugar de slide em inglês, nós encontramos muito slide em português. Então, uma atenção, sabendo aí, né, que nós estamos diante de perguntas certas ou erradas, a palavra slide não está errada, está correta. Dando sequência à nossa leitura. Que esteja em edição de programas de quem para nós? De LibreOffice. Essa questão para nós está em relação ao Impress. Vamos lembrar o seguinte, os editais do CESP traz para nós uma diversa aí, né, proposta de questionamento no que diz respeito à informática. Para o MPU, nós temos o pacote LibreOffice, ou seja, deixamos de ter Microsoft e vamos ter o pacote LibreOffice disponível aí gratuitamente. Nós temos o Impress, e o Impress é o software para nós de apresentação, gerando aquela semelhança com o nosso famoso PowerPoint, que é da Microsoft. Então, é uma questão de software de apresentação, no caso LibreOffice, no caso o nosso amigo que Impress. O que ela quer fazer? Eu vou retornar rapidamente no início da questão. Em um texto ou imagem contido em slide que esteja em edição no programa LibreOffice Impress, é possível analisar o que ela está pedindo. É possível. Por meio da opção para nós, hiperlink. Criar um link que permite o acesso a uma página da web. Pessoal, vamos lembrar? Hiperlink. Hiperlink é uma ferramenta presente nos editores de uma forma geral.
Nesse caso, nós falamos no editor Writer, que é de texto, no Calc, que é para nós a planilha eletrônica, e também no nosso amigo impresso, que faz parte aí da apresentação. Hiperlink está contido para nós em 3 lugares, que são os clássicos de prova. Na barra de ferramenta padrão, nós vamos ter o ícone de hiperlink, que parece 2 elos, né? Representando 2 elos de corrente. Nós vamos ter hiperlink por meio de tecla de atalho, lembrar o nosso Ctrl+K, também presente em diversas questões de provas, e também o hiperlink vai estar presente na guia inserir hiperlink, no menu inserir hiperlink para nós. Logo, a presença de hiperlink é possível por meio de editor de texto, de planilha e também de apresentação, no caso do impresso. Essa questão para nós, por meio do hiperlink, é possível criar um link que permita acesso às páginas da web. Uma segunda questão desse simulado, e essa segunda questão também está correta para a gente. Tudo bem? Espero que vocês tenham acertado a 44 e também a 45. Vamos para a próxima? Pronto, pessoal, vamos para a próxima. A questão agora é de número 46. E a gente continua nessa questão, fazendo parte aí do pacote LibreOffice, uma questão sobre, para nós, Writer, o nosso editor de texto proposto nos nossos editais. Vamos lá? Por meio de recursos disponíveis, onde para nós? No LibreOffice Writer. É possível. O CESP utiliza muito esses elementos. É possível realizar cálculos complexos utilizando funções que podem ser inseridas em campos de uma tabela. O candidato vai parar com essa questão, ele vai pensar, ele vai ver tabela, ele vai ver Writer e ele com certeza vai pensar nas palavras cálculos complexos. Professora, eu posso colocar certa essa questão ou será que cálculos complexos tornaria essa questão errada para mim? Pessoal, o editor de texto, ele nos permite a inserção de tabela. Cuidado. Nós temos um menu chamado tabela e o menu tabela é o menu próprio para criação, exclusão, inserção de tabela. Então, dentro do software, pessoal, tabela. Falar de tabela, nós não vamos para o menu inserir. Existe um menu próprio dentro do Writer que a gente trabalha com tabela. Esse menu se chama tabela. Dentro de tabela, inserir tabela dentro do editor de texto. Pessoal, lembrando que a tabela também pode ser inserida por meio de tecla de atalho. Ao pressionar Ctrl mais F12, a tabela pode ser inserida dentro do nosso editor. Sabendo caminhos para inserção de tabela, a tabela presente dentro do nosso editor, a célula da tabela selecionada, podemos fazer, sim, a inserção de uma fórmula dentro da tabela. Também continua no menu tabela, opta por fórmula e aí a gente recebe uma barra chamada barra de fórmula. Lá como a gente pensa, né, na área de cálculo, no Calc, por exemplo, e nesse procedimento a fórmula pode, sim, ser inserida dentro de uma tabela. Nós vamos ter funções clássicas, a soma, por exemplo, podemos fazer potência, como podemos fazer cálculos mais complexos, como, por exemplo, cálculos voltados para estatística. Podemos trabalhar, por exemplo, com seno, cosseno, tangente, essas coisas malucas aí que o pessoal da informática joga tudo dentro do cálculo e se resolve, tá bom? Deixa lá para o pessoal da matemática, da estatística. Mas nós podemos, sim, dentro de uma tabela, gerar resultados por meio de fórmula. Como fica a nossa questão de número 46. Essa questão, ela também é uma questão correta. Pessoal, agora a questão de número 47, já fizemos computação nas nuvens, já fizemos impresso, já fizemos Writer, e essa questão é de Windows na versão 10 pra gente, sabendo que nossos editais parte aí de versões mais atualizadas, e a gente fez a proposta do simulado é trazer também um conteúdo atualizado e, claro, todas as questões aí selecionadas, propostas por CESP-UNB em provas anteriores. Questão para nós, Windows 10. Vamos lá? Questão 47, o que o CESP nos pergunta? Ou o que o CESP nos afirma? Vamos olhar. A gente está diante do nosso explorador de arquivos.
Porventura, o candidato ainda está estudando o Windows 7. Lembrar que o explorador de arquivos no Windows 10 é o nosso antigo Windows Explorer, lá no Windows 7 e também no Windows 8. A partir do Windows 10, o nosso gerenciador de arquivos, gerenciador de pastas, o nosso, né, que nós temos aí como referência o Windows Explorer, no Windows 10 ele tem uma outra identidade, ele se chama explorador de arquivos. Só para lembrar aí o pessoal que porventura passou despercebida essa informação. Então, no explorador de arquivos do Windows, o que pra gente? Essa é uma questão atualizadíssima do Windows 10. É possível, de novo, pessoal, é possível. Palavrinha-chave para nós nessa questão. Vamos lá da sequência. Fixar as pastas favoritas na funcionalidade de acesso rápido. Pessoal, vamos lembrar. Windows 10, explorador de arquivos. À esquerda do explorador de arquivos é chamado para nós de painel de navegação. E nesse painel de navegação, como ocorre também nos Windows versões anteriores, a gente tem pastas, a gente tem unidades, a gente tem área de trabalho. E no Windows 10 nós vamos ter um elemento que foi inovador, chamado para nós de acesso rápido. Esse acesso rápido possui as pastas utilizadas recentemente. Quando a gente abre o explorador pela primeira vez, já vai existir algumas pela própria Microsoft. Depois, o usuário, ao ponto que ele vai utilizando outras pastas, essas pastas vão sendo fixadas no acesso rápido ou de um modo automático, ou caso essa não foi ativada ou inserida no acesso rápido, o usuário, por sua vez, pode fazer a inserção no acesso rápido. O botão direito do mouse, fixar em acesso rápido, ou também pelas ferramentas disponíveis nas guias e nos menus do próprio explorador de arquivos. Então, o que ela fala? Fixar pastas favoritos na funcionalidade de acesso rápido, que lista, além das pastas fixadas, as usadas com frequência, acabei de mencionar, e também os arquivos usados recentemente. Pessoal, aqui tem um cuidado. Se a gente olhar para o explorador, para o painel de navegação, que é esse lado esquerdo, né, do explorador de arquivos para nós, a gente não vai ver arquivos. Mas os arquivos é conteúdo de uma pasta. Logo, se a pasta está fixa, o seu conteúdo também está fixo. Logo, nessa questão, o conteúdo da pasta são o quê? Arquivos para gente, leitura, interpretação, cuidado com as palavras. Eu vou pôr ponto final e eu vou ler a afirmação tudo novamente, para a gente afirmar certo ou errado. Vamos lá. No explorador de arquivos do Windows 10 é possível fixar as pastas favoritas na funcionalidade acesso rápido, que lista, além das pastas fixadas, as usadas com frequência e também os arquivos usados recentemente. Afirmativa correta para nós. Cuidado, acredito que essa questão talvez trouxe aí uma instabilidade quando o CESP colocou para a gente também os arquivos. Os arquivos estão contidos nas pastas. Logo, acesso rápido contém as pastas e os seus conteúdos. Afirmativa correta para a gente. Oi, pessoal, vamos lá? Dar sequência. Agora nós vamos para uma questão de calque. E essa questão de calque gera o cuidado com função, fórmula. Acredito que vocês têm as fórmulas aí bem organizadas na cabecinha de vocês. Quem colocou certo ou quem colocou errado, agora vai ter a certeza da sua questão. Vamos lá? A questão de número 48 foi colocada por CESP em duas etapas. Primeiro, ela cria para nós o que nós chamamos de situação hipotética. Com cuidado, a gente lê a situação hipotética, nós vamos ter uma imagem que vai ser parte da planilha eletrônica e depois a gente tem a questão, tornando a verdade ou falsa, certo ou errado. Vamos dar uma olhada no que nós chamamos de situação hipotética. O que o CESP fala para nós? Fábio, servidor do INSS,
recebeu a listagem dos 5 últimos rendimentos de um pensionista e para que fosse calculada a média desses rendimentos. Ele inseriu os dados no LibreOffice Calc conforme a planilha mostrada abaixo. Pessoal, como nós estamos aqui numa tela, a planilha vai estar no próximo slide. Vamos dar uma olhada no próximo slide. Pessoal, a planilha foi apresentada para nós somente com a coluna A. Nós temos aí 5 linhas dos quais os resultados, né, serão apresentados, ou os valores serão apresentados. Os valores na célula 1, o valor na célula 2, o valor na célula 3, o valor na célula 4 e o valor na célula A5. Isso é a situação hipotética. Agora, a nossa afirmativa, chamada até pelo CESP de assertiva, é a seguinte. Nessa situação, por meio da fórmula. E aí nós temos a fórmula apresentada na assertativa. Inserida na célula A6, então nós temos lá a célula A6, que será para nós o elemento do recebimento da fórmula. Fábio poderá determinar corretamente a média desejada. Então vamos lá. Nós estamos diante de uma média, essa média é uma média aritmética. Quando nós falamos em média aritmética, o que nós temos? Nós podemos somar a quantidade de elementos e dividir por esse valor. Como aqui o exemplo, nós temos 5 valores, soma-se os 5 valores e divide por 5. Ou nós podemos fazer uso da função média. A função é média e não mede, como está presente de assertiva. O que nós temos aqui? Nós temos a presença de mede. Esse mede é mediana. Seria um outro cálculo para trazer um outro elemento que não é a média aritmética. Então, o que a questão pediu? Média. A média é a média aritmética. Se for para calcular, se for para trazer o resultado da média por meio de função, a função é média e não mede. Acredito que foi simples aí para quem recebeu essa questão. Pessoal, a função média, ela é muito frequente nas provas de um concurso de uma forma geral. Todas as salas, todas as aulas, né, seja aí por meio de online, seja por meio de aula presencial, a função média se faz presente nas aulas de vocês. Afirmativa errada pra gente, porque a função correta seria média. Agora uma observação, seria média, a média para nós de A1 até A5 e esse número 5 não deveria existir. Esse número 5, se a função fosse média, a questão também estaria errada em decorrência desse número 5. Esse número 5 não existe aqui pra gente. Um outro quesito que sempre abordamos em sala de aula. O Calc, todas as funções para serem apresentados os resultados corretos, se as funções forem acentuadas, deverá ter acento. Se eu escrever media, ou seja, sem acento, essa fórmula também não traria resultado. Então, para essa questão ficar correta, seria igual, média, com acento, abriu parênteses, o nosso A1, os 2 pontos, A5, fechou parênteses. Os 2 pontos, lembrar que significa até, que é o nosso operador chamado operador de referência. Então, seria a média de A1 até A5. Sem esse número 5, sem o MED, e se tiver média, tem que ser sempre acentuada. Então, essa questão nossa, acredito que uma questão simples de ser feita, todos aí devem ter reconhecimento, né, da função média, e a afirmativa se encontra errada pra gente. Tá bom? Vamos para a próxima? Pessoal, a nossa próxima questão, questão de número 49, é o nosso navegador, o nosso Mozilla Firefox. Vamos lá? Com relação ao programa de navegação Mozilla Firefox, julgue o item subsequente. Questão de número 49, uma facilidade disponibilizada na última versão do navegador Firefox é a criação de atalhos na área de trabalho em qualquer sistema operacional.
Pessoal, vou dar uma parada nesse ponto final. Nós temos aqui um parágrafo e esse parágrafo contém para nós aí 2 frases e nós vamos observar o seguinte: atalho. Quando a gente faz a instalação de um software em quaisquer sistemas operacionais, automaticamente um ícone atalho será inserido na área de trabalho. A questão não está falando isso na instalação. Ela está dizendo que nós podemos, por meio do Mozilla Firefox, criar um atalho e enviar esse atalho para a área de trabalho. Então, cuidado como é esse atalho. Ela não menciona para nós na instalação do software. Eu vou dar sequência na segunda parte da afirmativa, né, para a gente gerar o certo ou errado. Para criar um atalho de um sítio. Criar um atalho de um sítio. Observação, sítio. Sítio é site. Sítio, em português, Portugal, e site para nós aqui, né, nas nossas provas que a gente está mais acostumado. Criar um atalho de um sítio, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a barra de o quê? Endereço. Pessoal, barra de endereço é a barra do navegador, onde a gente, claro, digita o endereço do qual a gente pretende navegar. Quando você pressionar o botão direito na barra de endereço, nós não teremos, você não vai ter o comando criar atalho. Nós vamos ter o cortar, nós vamos ter copiar, nós vamos ter mover, nós vamos ter selecionar tudo, mas nós não vamos ter criar atalho. Então, dessa forma que ele conduziu a criação de atalho, a afirmativa não estará correta. Então, por meio desse caminho, criar atalho, como ele menciona, a opção criar atalho, tornará a nossa afirmativa errada. Então, para nós, a questão de número 49, em relação a navegador, se encontra errada. Ok? Pessoal, vamos lá para a última questão, a questão de número 50, a última questão de informática, ainda não terminou o simulado de vocês. Fizemos aí uma relação de 7 questões para esse simulado com base em prova anterior, né, proposta por CESP no MPU, e a gente vai resolver a nossa última questão. Eu espero aí que durante as de informática e as demais aí que vocês já fizeram, essa questão de número 50, tenha aí o sucesso esperado e o que nós desejamos sempre, não só no simulado, mas também lá, né, no próprio concurso público. Vamos lá? Fechando aí esse pacote de informática, a questão de número 50. Mesmo que seja uma rede privada de determinado órgão ou empresa destinada a compartilhar informações confidenciais, uma intranet poderá ser acessada por um computador remoto localizado na rede mundial de computadores, a internet. Pessoal, uma questão simples. Uma questão só de observação, ficar amparado as palavrinhas-chave para nós, internet, intranet. Lembrar que intranet é a nossa rede privada, somente pessoas autorizadas terão acesso a essa rede privada. Essa rede privada, normalmente a gente chama de rede corporativa, a rede da empresa. E lembrar que a internet é a nossa rede pública, né, do qual a informação será disponível para todos. Lembrar dos princípios de segurança que a gente sempre destaca nas aulas. Princípios de segurança, disponibilidade, confidencialidade, a integridade. Falou para nós que as informações serão disponíveis para todos, estamos numa rede pública que é a internet, e se falarmos que as informações serão disponíveis somente para as pessoas das quais tem a permissão, a gente está numa intranet, a gente está numa rede privada. E essa questão traz para nós esse elemento justamente do que a gente menciona bastante em sala de aula, presente no material, no caderno de vocês, na apostila de vocês, nas anotações de vocês, a gente tem aí esses elementos internet e intranet. Apontando as palavrinhas e a afirmativa correta ou incorreta, certa ou errada. Mesmo que seja uma rede para nós, o que nós temos aqui? Uma rede privada. Essa rede privada de um determinado órgão, de uma determinada empresa, destinada a compartilhar o que para nós? Informações. Falamos dessa palavrinha bastante em sala, né? Confidenciais. Por que informações confidenciais? Porque não está disponível para todos. Quando a gente fala de intra, quando a gente fala de rede privada, somente pessoas o que?
autorizadas terão acesso. E aí segue uma intranet, que é justamente, né, até vou fazer aqui, não gosto muito de fazer isso, mas só para a gente fortalecer, a intranet é para nós uma rede o quê? Privada, poderá, é uma possibilidade sim, ser acessada por um computador remoto, e esse computador remoto está à distância, né, sempre remoto para nós à distância, e esse acesso poderá ser feito, ou seja, será feito por meio da rede mundial de computadores. E no caso, a nossa famosa internet. E aí, questão simples, rede privada, rede pública, internet, intranet, confidencial, pessoas somente autorizadas, poderá ser feito por acesso remoto e, claro, com a presença da internet. Questão bonita, questão linda, correta, proposta por CESP, e aí a última questão do simulado de vocês. Pessoal, é isso aí, eu me despeço, espero que vocês tenham tido um bom simulado, foram 7 questões de informática, praticamente todos os assuntos para nós discutidos em sala de aula, só aquele candidato que porventura ainda não teve a informática, talvez tivesse aí um pouquinho mais de dificuldade em responder a questão. Mas a informática ela é clássica, ela não é simples e ela também não é tão complicada, basta um pouquinho aí de estudo, organização, fortalecer aqueles pontos que são mais difíceis para vocês e correr atrás do objetivo, correr atrás dos sonhos. Nós estamos aqui, eu, Roseli, nós, Central de Concurso, esperando aí a sua aprovação, luzes aí no seu caminho, tá bom? Até a próxima e vamos lá correr atrás do nosso objetivo.